Ambiental conversa agora com o escritor e navegador Amir Klink. Ele está na Escola Superior Dom Helder Câmara para a abertura do 2º Congresso de Direito Ambiental. Boa noite, Amir. Boa noite, obrigado pelo convite. Neste ano, o tema geral do nosso congresso é a água. E você, desde pequeno, frequenta a região de Paraty, está em contato direto com o mar. Como começou a sua relação com a água e por que decidiu se tornar navegador? Não tem uma coisa exatamente ligada com a outra, em princípio, mas eu tenho uma ligação quase familiar com problemas de água, porque meu pai veio do Líbano e a família dele possuía grandes extensões de terra no Líbano que não valiam nada porque não tinham água. Então, assim, quase que culturalmente, em casa, a gente sempre aprendeu a dar muito valor para a água. Quando meu pai veio para o Brasil e começou a procurar se estabelecer, ele tinha fixações, assim, que no começo chocavam a gente. Ele só queria propriedades que tivessem face norte, porque é a face que prospera mais, que tem mais luz, e que tivessem água. Então, quando a gente foi morar em Paraty, no começo, a gente começou a prestar atenção nos mananciais, nas encostas, no problema de desmatamento. Ainda não existia a palavra ambientalista, não se falava muito desse assunto. Paraty era uma cidade que me chocou muito, porque é uma cidade completamente cercada de nascentes de água, e no entanto a cidade tinha muitos problemas ligados à água. Primeiro, ao mar. A cidade está na beira do mar e usa muito pouco o mar. O mar é um obstáculo, quando no mundo todo o mar é um caminho. Depois, o fato de a cidade usar mal as nascentes em volta da cidade, a tradição anterior de cultura canavieira e tudo mais, as queimadas, as lavouras nos lugares não corretos, que fez com que muitas dessas nascentes sumissem. Assim eu criei uma espécie de preocupação natural com problemas de água. E a questão de navegar, de explorar os oceanos, surgiu quando e como surgiu? Surgiu por uma outra razão, como eu disse, não tem conexão, surgiu por causa da literatura. Eu decidi que eu queria aprender o francês, a língua francesa, comecei a ler em francês, estudei literatura francesa, me encheu a paciência, chegou uma hora não conseguia mais ler um clássico francês, mas aí eu descobri os relatos de viagem e alguns dos protagonistas dos relatos que eu lia acabaram passando por Paraty. E assim eu me encantei com esse mundo de caras que, com um pouco de conhecimento para construir os próprios meios, usariam os oceanos como um elo, não veriam como uma barreira, como um elo de ligação com o mundo. E foi assim que eu me apaixonei pela história da exploração da Antártica, que seria de novo, anos mais tarde, uma nova preocupação em relação à água. 75% da água doce do planeta nosso hoje está na Antártica sob a forma de gelo e neve. O maior risco de uma expedição antártica não é passar frio, porque é muito fácil se proteger do frio. Você faz uma parede de neve, de gelo, abrigo, é muito fácil morrer de sede lá, porque a água congela, a água doce congela, e aí sem energia você não tem acesso à água, no estado líquido. Então isso foi uma coisa que foi me preocupando anos mais tarde. Assim, foram até 42 viagens na Antártica, você estava me contando, e ao longo desses anos navegando, quais mudanças você percebeu nos oceanos? A situação piorou ou não, em termos de poluição, de degelo das calotas, como está? Eu acho muito difícil, numa experiência de uma vida, em 50 anos, eu fazer uma afirmação seria ingenuidade da minha parte. Então, claro que há degradações visíveis, por exemplo, detritos, efluentes visíveis, mas o que mais me preocupa são os efluentes não visíveis, e o que, no fundo, o que mais chamou a minha atenção não estava ligado aos oceanos diretamente, mas sim aos estuários, aos rios que desembocam nos oceanos. Primeiro, problemas como erosão acelerada de poucos anos para cá, por causa de desmatamento, de uso incoerente de terra, de exploração extrativista de minério, coisas desse tipo. Depois, a degradação da qualidade da água próximo aos grandes centros urbanos. E por último, o fato de que o Brasil tem uma legislação completamente atrasada em relação. A gente quer pasteurizar e salvar o mundo com um regulamento só. E a gente esquece que o tratamento que deve ser dado às margens dos rios dentro de uma cidade é totalmente diferente daquele numa região, por exemplo, agrícola, ou numa região de floresta
o Parque Nacional. E a gente tem essa ingenuidade brasileira de querer cercar tudo pela lei, de uma maneira só, e de repente a gente fecha os olhos para todos os descasos. E o Brasil hoje é palco de descasos enormes, porque a gente não... Assim, a maioria dos especialistas brasileiros não conhece o mundo. E eles não percebem que nós temos um patrimônio que é absolutamente único no mundo, né? A maioria das principais bacias hidrográficas nossas saem da beira do mar e vão para o interior da América do Sul, para o interior do nosso país. E isso tem um valor absolutamente extraordinário e também isso gera uma responsabilidade importante. Qual é o tratamento que a gente vai dar nas encostas desses rios, nas beiras, como a gente vai solucionar o problema dos rios. Nós temos uma outra patologia recente, que é essa obsessão brasileira com essa máquina ignorante e inútil que é o carro. E de repente a gente achou de 50, 70 anos para cá que a solução do mundo é o carro. E a gente esqueceu das hidrovias naturais. O Brasil tinha um complexo de hidrovias naturais, são poucas as vias para navegação hidroviária naturais no mundo. O Brasil tinha vários complexos, né? No Recife, Olinda, no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, Baía do Abitonga, que foi aterrada, a Baixada Santista, com um sistema de vias navegáveis, e a gente resolveu fazer pontes baixas e impedir o uso. Então, assim, culturalmente, a gente até participou de um seminário em Santa Catarina sobre isso. Em algum momento da nossa história e da nossa formação cultural, a gente resolveu virar as costas para o mar. E não só para o mar, a gente começou a tratar os rios como lixeiras e como depósitos pouco interessantes, e não como vias de transporte, de riqueza, de lazer, de beleza, de preservação e de sobrevivência. E como que a gente reverte esse quadro, amiga? Depende do governo, da legislação e da população também. O que a gente pode fazer como cidadão para preservar o meio ambiente? Eu não acredito mais, eu acho que as universidades estão completamente fora de diapasão. Há uma acomodação por parte dos alunos. Os professores hoje têm pouca capacidade intelectual para falar sobre isso, ou motivacional, ou de experiência própria. Então, a minha posição é de chocar. Assim, eu gosto de mostrar os descalabros que acontecem. Muitos deles acontecem com o suporte da lei. As leis estão incorretas. É como se nós tivéssemos medo da água. Nós temos medo da água. A gente não permite que se use para morar, a gente não falou ainda nas cidades flutuantes. Se a gente vai ocupar uma região como a Amazônia, é muito mais inteligente você fazer cidades flutuantes numa região que tem material flutuante equivalente ao IPS, ao poliestireno expandido, natural. Mas a gente não pode. E a gente vira as costas para toda a sorte de ocupação irregular. Não pode entrar no mangue. Mas a gente permite a urbanização desregrada de todos os manguezais em áreas urbanas do Brasil. Então, assim, a dona de casa brasileira não sabe lavar louça. Eu não conhecia ainda uma senhora no Brasil que saiba lavar louça. E eu só descobri isso quando passei 1 ano e meio na Antártica com um bando de ingleses e falei, nossa, mas assim que vocês lavam a louça? Eles falaram, claro, nós só temos 1 litro de água para lavar a louça de 10 pessoas. Então a gente tem assim tanta fartura, um certo desprendimento em relação a pensar o futuro, que nós somos um exemplo de ineficiência. E eu acho isso fascinante, porque nós temos o que melhorar. Seria muito difícil se a gente estivesse falando aqui, se nós estivéssemos aqui na Noruega ou na Suécia. Existe uma preocupação cultural oposta em relação a isso, porque os noruegueses muito cedo começaram a usar os depósitos de água no país deles, que eram relativamente escassos, para gerar energia, por exemplo, pequenas unidades de geração. Vários exemplos no mundo. A gente nunca precisou dessalinizar a água aqui, apesar disso a gente tem áreas semidesérticas importantes no país. E a gente deixou até sob o ponto de vista cultural, acho importante o uso das vias fluviais, dos rios, como forma de transporte, locomoção e navegação, exatamente para você alimentar esse amor por um patrimônio que é extremamente delicado. Então a gente sempre vê excesso dos dois lados. Sim, o descaso nosso no uso, o excesso de protecionismo incoerente que não gera resultado, que gera
assim, a aceitação das atividades irregulares, mas eu tenho uma visão assim, positiva, porque eu acho que as novas gerações, a geração não essa que está aqui agora, que essa já entortou, mas a próxima, essa molecadinha agora não de 18 anos, mas de 8 anos, pequenos, esses eu acho que infelizmente eles vão herdar esse pepino. E não precisa navegar, não precisa não precisa fazer voltas ao mundo, que nem estou fazendo, para concluir que tem um problema em relação ao uso da compreensão da importância dos oceanos, da água em geral. É só você visitar um riachinho e perguntar o que dá para pescar aqui, e o que dava para pescar 10 ou 50 anos atrás. Então, eu pesquei pitu lá em todos os rios de Paraty, não existe mais, né? E assim a gente vê exemplos interessantes em vários países do mundo para orientar a gente sobre o que fazer, e interessantes para dizer o que a gente não deve fazer. Então, temos países hoje em situação muito pior que a nossa, caso da Paquistão, Afeganistão, Índia, países China, países superpopulosos, cujos nascentes estão ligados a fenômenos de degelo, onde sabe-se que vai haver uma redução do volume disponível de água. E temos um país nosso que, mesmo nas previsões mais pessimistas do aquecimento global, a gente vai ainda ter um incremento no índice pluviométrico, e nós temos essa situação que eu mencionei, dos rios indo para dentro. Mas está na hora do brasileiro assim, acordar e valorizar o que E eu, assim, nesse processo, eu acho que simplesmente fazer esse, como eu chamo, ali assim, fazer esse protesto ufanista, e depois de dormir em casa sozinho e deixar a torneira aberta, não é o que vai resolver. A gente precisa criar soluções legais, né? Estamos numa escola de direito, então cabe aqui a essa turma de 17, 18, 20 anos de idade colocar em prática essas soluções. Temos que no âmbito educacional, incutir essas preocupações e estimular a gente a usar essa criatividade quase que a gente desperdiça com tanta frequência para encontrar soluções. E nós temos capacidade. O que a gente fez, por exemplo, no agronegócio nos últimos anos era inacreditável do ponto de vista técnico, e foi viável, quer dizer, transformar poluentes em adubos, diminuir o desperdício de água, aumentar a produtividade, acabar com a terra arada, o plantio direto, aumentar a produtividade, a diminuição de insumos químicos, essas coisas. A gente tem capacidade para isso, sei lá, perfurar em água profunda, só que a gente não acha importante ainda a história da água, e eu gosto de ficar provocando, às vezes, quem pode dar essas respostas no futuro. E falando de pequenas soluções, o seu barco tem uma série de dispositivos, de mecanismos para economia de água. São dispositivos que estariam ao alcance da população, de fácil acesso? São. Isso é interessante porque são práticas que são necessárias. No barco você faz uma volta ao mundo. Eu fiz a minha primeira e segunda voltas ao mundo, eu não me abasteci de água. Foram viagens onde eu não fiz escala. Então eu tinha que iniciar e terminar uma viagem que demora muitos meses com um estoque de água original. A vida num barco demanda um uso extremamente cuidadoso de água, um uso inteligente, talvez um uso sequencial em relação ao tipo de dejeto que você vai deixar na água, ou ao reuso, e também a práticas domésticas que eu mencionei. A gente não sabe lavar louça, mas não sabe mesmo. Eu não conheço um cara no Brasil que sabe lavar louça, não sabe. Eu posso provar isso na prática. Então, a gente começou a pesquisar primeiro se preocupar, depois pesquisar, e no final a gente hoje desenvolve várias soluções interessantes. Por exemplo, para mim uma das coisas mais, assim, nonsense, mais ignorantes do mundo técnico é uma torneira. Eu não sei quem foi a sumidade da ignorância que inventou uma torneira para lavar louça. O que a gente usaria no lugar de uma torneira? Qual é a solução? Você precisa lavar um objeto quando você vai até a torneira, ou lavar as mãos. Você usa uma mão para acionar o fluxo de água, que já começa a sair, você perde. Você volta para o teu objeto e aí você inicia o processo. Aí você termina e volta uma mão e continua soltando. Então, o comando, você tem que ter uma bica, que é uma bica que pode ser super high-tech, mas é só uma bica. E o controle do fluxo de água tem que estar no joelho, no pé, no cotovelo, no nariz,
no piscar, na voz. Qualquer coisa, menos nas mãos. Então, e a gente usa isso de uma maneira muito barata, mas é muito mais barata do que a gente tem no barco, a gente não tem caixa d'água, o estoque de água está no fundo, então a gente tem uma bombinha, onde a gente vai bombeando de acordo com a quantidade que precisa. Você parou de acionar o pedalzinho, para de sair água. E só esse pequeno detalhe gera uma economia assim de 80% do estoque de água que a gente tem. A gente passa a gastar 20% do que a gente gastaria com uma torneira convencional. Isso é uma experiência que eu já fiz na prática. Várias outras soluções. Então, aplicações intensivas de uso de água, irrigação, processos de dessalinização que a gente não utiliza corretamente. Então, tem várias soluções que a gente gosta de colocar em prática, os circuitos fechados de geração, então a gente gosta de... E para fechar, Amir, qual a importância de um congresso, né, como este, que debate a água, e se você conhecia a Escola Superior Dom Helder Câmara, já tinha ouvido falar, e qual a sua impressão? Eu conheço de nome, só pela reputação na escola. Acho que a importância de um congresso como esse é provocar, fazer com que as pessoas pensem nas soluções. A função da escola é exatamente processar a informação em quantidades brutais, incentivar o trânsito de conhecimento para transformar isso em alguma coisa que gere benefício para o ser humano. E esse desafio eu percebo que a escola tem se empenhado dignamente em cumprir. Então tá bom, muito obrigada pela entrevista.